Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o nosso olhar hoje se volta para duas cidades muito queridas e muito conhecidas por toda a humanidade. Se volta para a região de Jerusalém, na Terra Santa, e se volta também para um solo sagrado da Itália, da cidade de Assis. Naquele local da primeira cidade, Jesus escolhe uma montanha, e ali diante daqueles que são as ovelhas do seu rebanho, e convidando a todos os homens e as mulheres para que participem da graça de se alimentarem do seu coração cheio de amor e de misericórdia, ele nos fala: o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. O seu convite é para a paz, é para uma vida nova, que somente Deus pode nos dar, porque Ele é o amor. E por causa disso, Jesus convida todas aquelas pessoas que o ouvem com atenção para uma fraternidade que deve ser universal, para uma vida fraterna, onde nós enxergamos o outro não como adversário, mas como irmão, para a possibilidade de uma nova sociedade sonhada por Deus desde o início, mas que os homens não souberam compreender. E, portanto, o envio do próprio Filho de Deus foi para que nós tivéssemos a possibilidade e a compreensão do novo reino, da nova alegria, da nova paz, da nova sociedade, para que pudéssemos nos enxergar verdadeiramente como irmãos. Este é o convite que o Senhor nos faz, numa época tão distante, mas tão próxima, de uma terra tão distante, mas tão próxima, de um discurso que parece ser tão distante, mas profundamente atual, e que deve ser realizado por todos nós que vivemos nesta terra comum, nessa pátria comum que chamamos terra. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso olhar hoje se volta também para Assis, por dois motivos muito especiais. Porque celebramos a festa do seráfico Pai Francisco, mas ao mesmo tempo, porque hoje o Papa, que tem o mesmo nome, sai de Roma, sobe a montanha, vai até a casa dos irmãos franciscanos para ali proclamar uma carta tão bela, tão fabulosa, não apenas pela escrita, mas porque foi algo inspirado em São Francisco e ao mesmo tempo algo que sai do coração do nosso amado Papa Francisco. Somos todos irmãos, esse é o título da carta, Fratelli Tutti, ou seja, a humanidade precisa reconhecer uma graça que não foi capaz ainda de abraçar, pelo menos pela maioria dos homens. Ou seja, na sociedade, nos diz o Papa, conseguimos por grandes lutas, lutar por aquilo que nós chamamos de igualdade, por aquilo que nós chamamos de liberdade. Mas existe um ponto que foi esquecido, um ponto que foi escondido e um ponto que não poucos tentam eliminar, chamado fraternidade. Ora, porque o Papa foi a Assis, porque ele lembrou de São Francisco nesse momento. O pobrezinho daquela cidade, aquele que escolheu a Deus como Senhor e a terra como grande mãe, é capaz de nos ensinar pelas escolhas pessoais. Ele próprio se chamava de irmão, Frei Francisco. Ele próprio chamou os seus irmãos de irmãos, ou seja, o nome de frades. E ele próprio foi capaz de viver para depois pregar essa fraternidade universal. Ao convidar toda a humanidade a uma grande reflexão,
o Papa não deseja que nós vivamos uma grande teoria sobre a fraternidade humana. Muitos já escreveram sobre isso, inclusive grandes filósofos e teólogos. O Papa diz: chegou o momento de nós praticarmos esse grande ideal. Chegou o momento de fazer com que a nossa mente concorde com a nossa voz. Chegou o momento em que nós devemos, olhando o exemplo de São Francisco, que seguiu em tudo os ensinamentos daquele que é o único Senhor, Jesus Cristo, abraçar a humanidade, enxergar o outro como irmão, cuidar dessa casa comum, perceber que nós estamos aqui para vivermos uma grande ciranda humana, onde todos são convidados à roda, para que não tenhamos uma humanidade dividida, com homens invisíveis que nós não queremos enxergar, ou então visíveis que queremos eliminar. O Papa convida a todos a abrir o coração e, de um modo especial, a boca para um diálogo fraterno, para uma vida verdadeiramente nova. Ora, ele pega do exemplo de São Francisco de Assis, no momento da história humana, em que os cristãos preparavam a cruzada para combater os muçulmanos, em que os muçulmanos naquele período preparavam uma grande guerra santa para combater os cristãos. No meio daquela grande confusão, em meio a um clima de morte, vem São Francisco de Assis e vai se encontrar com um sultão. Vem São Francisco de Assis e abre um diálogo com aquele que ele enxerga não como inimigo, como irmão. Vem São Francisco de Assis, que sem abrir mão da sua fé e do que ele havia abraçado, apresenta diante daquele homem uma possibilidade, fazendo o que é preciso no primeiro momento: manifestar o Senhor pelo abraço, pela alegria do encontro, pela felicidade do olhar, pela possibilidade de dialogar com o diferente e de dizer: pensamos diferentes, mas somos irmãos. Pensamos diferente, mas podemos viver fraternalmente. Pensamos diferente, mas desejamos, pelo desejo universal, aquilo que é próprio de todas as pessoas: a paz e o bem. E assim, ao invés de combater, ele abraçou. Ao invés de criticar, ele buscou entender. Ao invés de lutar, ele resolveu pregar e viver a paz. E assim realizou em sua vida. Mostrou para nós a possibilidade da integração da natureza, quando ao invés de matar o lobo, resolveu chamá-lo de irmão. Ao invés de destruir a natureza, clamou a todos para que preservassem a beleza de uma obra que o Senhor havia manifestado através da sua misericórdia e da sua bondade. E assim, vivendo a beleza das maravilhas de Deus, manifestou através de sua própria vida o modo como nós devemos seguir integralmente a Jesus Cristo, que nos convida a uma vida nova, de paz, de alegria, de fraternidade. Meus irmãos e minhas irmãs, somos todos irmãos e não podemos jamais nos esquecer disso. Somos todos irmãos e a terra é casa comum. Somos todos irmãos e a única possibilidade é essa, de nós vivermos profundamente a fraternidade. Somos todos irmãos, esse é o clamor de Jesus Cristo, que fala a todos e que pede que pela simplicidade da vida sejamos capazes de transformar esse mundo numa grande família, transformar esse mundo no lugar de amor, de justiça e de paz, de proclamarmos pela nossa vida o amor e a misericórdia que vem do alto, superando as grandes dificuldades, lutando não apenas pelo crescimento pessoal e daquilo que nós chamamos de pátria, mas pelo crescimento de todos, chorando as lágrimas daqueles que vivem na guerra e de um modo especial, a cada instante, lutando para que a paz seja pedra de toque na relação social em que nós vivemos e na alegria de sabermos que com os outros nós construiremos o novo de Deus, que se manifesta através do seu amor.
que celebrando hoje São Francisco de Assis, e profundamente unido ao Papa Francisco, que está lá em Assis, dando ao mundo uma palavra, apresentando ao mundo uma possibilidade, e de um modo especial, pregando e testemunhando pela sua vida prática a forma do seguimento de Jesus Cristo, que cada um de nós tem essa consciência. Pelo exemplo dos irmãos, a exemplo do Papa Francisco e de São Francisco de Assis, olhar o pobrezinho de Nazaré, Jesus Cristo, que não nos deu senão a possibilidade única do amor que salva, da misericórdia que compreende e de uma vida nova que se dá quando, olhando para o céu, transformamos a terra através da justiça que deve imperar sobre tudo e sobre todos. Que essa alegria venha ao mais profundo da nossa alma e que esse testemunho de vida que hoje nos é dado nos mobilize, não apenas para uma grande reflexão, mas uma prática que deve acontecer onde nós estamos, na nossa família, no nosso convento, na sociedade onde habitamos e através de um testemunho de vida que ultrapassa barreiras e que deve ser sempre de paz e de bem. Somos todos irmãos. Que essa palavra mobilize a nossa vida e transforme todo mundo. E para concluir essa minha reflexão, falando da possibilidade de fraternidade através das coisas simples, uma historinha para vocês. Existia uma cidade, e nessa cidade as pessoas se odiavam. Umas falavam mal das outras, e ninguém tinha paz, exatamente porque buscava sempre enxergar os efeitos dos outros. Ninguém se falava, e na verdade todos se odiavam. Um dia, passou por aquela cidade um frade franciscano, e batendo na casa de uma senhora, pediu: por favor, um prato de comida, estou de passagem, estou com muita fome. Aquela mulher que vivia angustiada pelas suas raivas, olhou para o frade e disse: eu não tenho nada aqui em minha casa para o senhor, não tenho nada, pode ir embora. Mas o frade não desistiu. Olhando para aquela mulher com olhos de misericórdia, disse: minha senhora, eu sei que a senhora não tem nada, mas se a senhora me arrumar uma panela grande e encher de água, eu tenho aqui. Tirando da bolsa, mostrou para ela uma pedra que é capaz de fazer a mais gostosa sopa que esse mundo já viu. Basta, portanto, que a senhora me dê uma panela com água e eu colocarei essa pedra e tudo será transformado e a mais bela sopa surgirá. Curiosa, a mulher pediu para que o frade entrasse em sua casa, deu uma panela grande, encheu de água e, mesmo duvidando, deixou que o frade fizesse aquilo que ele desejava. O frade então pegou aquela pedrinha branca, colocou ali no meio da panela com água e começou a mexer. E quando a água ferveu, ele experimentou um pouquinho na sua mão e disse: meu Deus, como essa sopa está maravilhosa, que sabor incrível, nunca vi, cada vez essa pedra me dá uma sopa ainda melhor. E voltando-se para a senhora, disse: olhe, a sopa está perfeita, mas se a senhora me arrumar um pedacinho de carne, ela vai ficar ainda mais gostosa. Aquela senhora não teve dúvida, foi até a geladeira e pegou a carne que havia sobrado do almoço e deu ao frade. E o frade colocou na panela e continuou mexendo. E logo ela, toda interessada naquilo que estava acontecendo, avisou a uma vizinha que ela não gostava, mas que fez questão de falar da novidade da sua casa. E esta avisou a outras pessoas. E logo a casa já tinha algumas pessoas. E ele mexia aquela sopa, que ele dizia que era maravilhosa. E ele experimentou e disse: ah, está perfeita. Mas se tivesse algumas verdurinhas e alguns legumes, ficaria ainda mais gostosa do que está. E assim,
Aquelas mulheres saíram e foram na redondeza para trazer os legumes necessários e ele colocou ali na sopa. E agora a casa já estava cheia de gente querendo saber a mágica daquela pedra branquinha. Resultado, depois de mexer, ele disse: tá perfeita, como minha pedra sempre costuma fazer. Mas se tivesse um pouquinho de tempero, ficaria ainda melhor. E logo, logo, outras mulheres foram pegar temperos e a casa já não tinha mais lugar de tanta gente e todas conversavam da curiosidade de saber qual seria o resultado. E ele colocou o tempero. E finalmente ele disse: tá perfeita, mas se colocar um pouquinho de sal, essa pedra vai fazer com que a sopa fique ainda melhor. E colocando a pitada de sal, finalmente a sopa ficou pronta. E ele disse: tragam-me pratos fundos. E logo, logo os pratos apareceram. E ele colocou a sopa no prato de cada uma daquelas mulheres. E todo mundo encontrou um lugar para se sentar no chão, à mesa, no sofá. E elas começaram a falar, e eles também, das coisas mais diferentes. E começaram a ver o quanto eles deixaram de viver a fraternidade por causa de tolices. E ali, tomando e repetindo aquela sopa, e até aparecer o pão, eles começaram a viver uma fraternidade que eles haviam perdido há muito tempo. Resultado, depois de fazer tão grande mágica, o frade pegou a sua bolsa, saiu discretamente e continuou o seu caminho, deixando aquela pedra de sopa para que eles experimentassem depois a possibilidade, pela união de todos, de fazer um coração universal e fraterno. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus nos deu uma pedra, o nosso coração, para transformarmos todas as coisas. É tempo de criarmos um novo, é tempo de buscar novas possibilidades, é tempo de desenvolver ainda mais a nossa vocação, o nosso carisma, a nossa missão e o nosso talento. Essa é a graça de Deus que é dada pela vida dos santos e para cada um de nós. Que sejamos capazes, a exemplo de São Francisco, de viver a beleza dessa universalidade do coração. E com todos os irmãos, uma fraternidade, porque juntos caminhamos para o eterno, para o Altíssimo Deus, para o amor e para a misericórdia. E nesse longo caminhar, o bem e a paz se dá através do exemplo dos grandes santos. São Francisco de Assis, Papa Francisco. Somos todos irmãos. Que essa graça inunde a nossa vida, inunde o nosso coração. Que assim seja.